Oi, gente, tudo certo? Voltamos hoje para mais uma review de Westworld, do 9º episódio, que eu não sei dizer o nome direito, então desculpe se eu falar muito errado. É o Well-Tempered Clavier, ou Clavier, Não Clavier. E... teoria... Foi só assim, theory confirmed. Teoria, pá! Teoria, pá, 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 pá. Pronto, todas essas teorias foram eliminadas. High five. High five para nossas teorias certas, que não foi a gente que criou, tá? A gente quer deixar bem claro que não foi a gente que criou essas teorias. Teve algumas que a gente meio que elaborou. Exato. Mas a maior parte delas, claro, vieram de outras teorias que foram discutidas por outras pessoas. Óbvio. A gente nem sabe qual é a origem delas. Mas não, a gente só viu na internet. Mas a gente Essa sempre defendeu algumas delas e elas comprovaram agora, porque foram questões que foram muito... Tinham muitos indicativos sobre o que ia acontecer. Foi um episódio digno dos episódios anônimos da HBO. Exatamente. Vamos começar então, como a gente estava fazendo nos outros episódios, deixando as coisas mais importantes, digamos, pro fim. Então vamos começar falando da Maeve, eu acho. Foi, acho que a história menos relevante. Que foi a menos mind-blowing de todas as histórias. Ela só fez o que ela disse que ela ia fazer desde o começo. Mas o papel grande que ela teve nesse episódio foi que ela meio que acordou o Bernard pra realidade de que ele é um robô, coisa que o Ford tinha feito ele esquecer. E aí o episódio começou retomando de onde o outro tinha acabado, logo depois que a Maeve tinha cortado a garganta da Clementine falsa, e o Bernard tentando entender por que ela fez isso, e a Maeve fingindo que era um robô e tal. E ela ela olha pra ele e ela vê e nota que ele também é um robô, só que ele não sabe que ele é um robô. Então ela começa a falar com ele e falar pra ele que ele é um robô, e ele começa a surtar meio assim e vai buscar o Ford. E esse foi a coisa mais importante que eu acredito que ela tenha feito nesse episódio, foi acordar o Bernard pra realidade de que ele é um robô. Não, e ela diz pra ele, né, que a conversa que eles têm é bem interessante, porque ela vai questionando, mostrando pra ele que ela tem poder sobre ele, questionando as coisas que ele tá aprendendo. E aí ela diz pra ele, se quer descobrir a verdade, vai até o fim. Não adianta começar e não ir até o fim. E ela lembra dele também, da vez que eles se encontraram, que ela enfiou o bisturi no próprio pescoço. E depois, quando ela vai pro parque, ela faz ele mandar ela de volta pro parque, ela convoca o primeiro membro do, digamos, exército dela, que é o Hector, o Rodrigo Santoro, que ela prova pra ele que ele tá preso em um ciclo que não tem futuro, quando ela prevê o que vai acontecer com a gangue dele depois que eles roubaram o cofre, e mostra pra ele que o cofre tá vazio, o cofre sempre tá vazio, então ele resolve se juntar a ela. Então essa foi a extensão da participação da Maeve no episódio. Vale ressaltar que o Rodrigo Santoro tá tendo uma segunda chance com o J.J. Abrams, e acho que até pra ele, o J.J. Abrams meio que se desculpando com ele por causa de Lost, que ele entrou na 3ª temporada metido lá de qualquer jeito. E aí ninguém gostou, nenhum dos fãs gostou, e eles alteraram a série pra matar ele, né? Então, agora ele tá tendo muito mais importância numa série onde ele teve desde o primeiro episódio, sempre com bastante constância. Verdade. Vamos falar agora do William e do Homem de Preto. As duas narrativas que nós tivemos, o presente e o futuro, que a gente acha que esse episódio serviu ainda mais pra cimentar a teoria de que o Homem de Preto é o William de fato. Eu não tenho mais dúvida, basicamente. Nós vimos no último episódio o Logan pegou o William e a Dolores, levou eles pro acampamento dos confederados que ele tava, prendeu o William numa cadeira e acha que o William tá completamente louco porque ele acha que a Dolores é diferente dos outros robôs. Mal sabe o Logan que ele tem razão, né? Então, eles ficam nessa conversa do Logan dizer que aquele lugar faz mal pra ele, que todo mundo é seduzido, como é que ele simplesmente esqueceu que ele deixou a irmã dele lá de fora. E daí a pista 1 de que ele é o Homem de Preto é que o Logan entrega uma foto pro William, e é a foto que o pai da Dolores encontra e faz ele ficar louco nos primeiros episódios da série. E o que mostra que a série tem 2 linhas temporais, pelo menos. Que agora a narrativa está dividida, que é uma linha temporal, que a narrativa está dividida em 2 partes. Mas era uma coisa que ainda tinha um pouco de dúvidas, eu acho que agora não tem mais como ter dúvida, porque essa foto tava no chão do parque, nos primeiros episódios lá, quando o cara acha, então
E essa foto não está mais. Não teria está como mais. o Logan ter E essa essa foto aparece depois que o Homem de Preto vai na casa dela. Pelo menos é o que dá a entender. Que foi 1 ano depois da mulher do Homem de Preto ter morrido. Então ele tava com aquela foto dela. Por que ele tava com uma foto tão antiga dela, não sei. Talvez porque ele ficou com lembrança do Logan. Talvez. E ele levava sempre na roupa dele e aquilo ficou até o momento que caiu por algum motivo caiu da roupa dele e deixou lá. E daí ele quer fazer alguma coisa sórdida com a Dolores e ela pega uma arma, atira em 2 caras e sai correndo. Mas antes, ele abre a barriga dela pra mostrar pro Logan que ela é só um robô. É. E aí como é que ela é por dentro? A million perfect Little pieces. pieces. Totalmente de metal por dentro. Que foi o que ele fala no quarto episódio. No quinto episódio, Contrapasso. Contrapasso. E a gente descobre como é que ele abriu um desses, né? Mas vamos falar, vamos ser... Vai lá, pode ir. Vamos ser... Objetivos. Não objetivos. Vamos pensar direito aqui, tá? Vocês podem vir nos comentários agora querendo nos falar que então, por causa disso, o Homem de Preto é o Logan, porque foi o Logan que abriu eles e não o William. Mas o William tá indo ao parque 30 anos. Não, mas nem precisa disso. Na própria noite seguinte, no outro dia de manhã, ele abriu todos os robôs que estavam lá. Não, ele não abriu nenhum dos robôs que estavam lá. Ele cortou eles, ele matou eles e cortou a perna de 2 robôs. Não aparece nenhum robô Não, mostrou aberto. vários deles com vários pedaços amputados com a parte de metal de fora. Tá, mas isso não quer dizer que ele abriu eles. Mas, não quer dizer que ele abriu no sentido assim, vou abrir um por um e desmontar ele pecinha por pecinha. Não, mas ele teve a noite inteira pra dissecar eles, entendeu? Entender Mas como eu eles acho que ele não funcionam fez como isso. peças de metal. Foi o que deu a entender pra mim. Não foi o que deu a entender pra mim. Que pra mim, até porque aquela é a geração de metal e provavelmente depois ele volta só muito mais tarde pro parque. Não sei quanto tempo ele tá vindo, mas... Ele disse que ele tá indo há 30 anos no parque. Pra mim parece ser a noite onde ele rompeu aquele negócio que ele tinha na cabeça dele e ele realmente dissecou os bichos e... Porque ele não abriu só, tipo, abriu ali como o Logan fez. Ele realmente... Parece que ele perdeu tempo abrindo, cortando eles e estudando eles, sabe? Não sei, porque eu não vi nenhum corpo aberto. Eu só vi um corpo sem perna. Só isso. Corpo sem perna. Tinha mais. O pessoal pode deixar nos comentários, enfim, quem vai rever o episódio, mas tem mais pedaços despedaçados. Parece que ele abriu o próprio... Enfim. Daí o Logan fica bêbado e daí ele vai dormir e quando ele acorda, o William matou todo mundo no acampamento e disse que você tinha razão quando você disse que isso era só um jogo e agora eu descobri como jogar. Que é outro ponto que deixa mais claro que ele é o Homem de Preto. Por causa dessa conversa de jogo, de falar que tudo é um jogo, que tem que jogar o jogo, etc, etc, etc. Eu acho legal também que ele bota a pica na mesa e diz pro Logan, tu vai agora comigo agora e te fode. E não me chama de Billy. E ele pega a faca que a gente já conhece, por aquela faca ser aquela faca especial, que ele esfaqueou a Dolores, enfim, e ele guarda aquela faca e leva com ele. E no presente, ele tá com o Ted, e daí aquela moça, que eu não sei se tem nome ainda, tira a flecha dele, e daí o Ted pergunta cadê o Wyatt, e aí ele começa a se lembrar do que aconteceu, e daí ele se lembra dele no uniforme dele, atirando em outros caras do exército, e aí ela pergunta, mas foi isso realmente que aconteceu? E aí ele começa a lembrar dele mesmo, como xerife, atirando em pessoas inocentes, robôs inocentes, em Escalante, que é aquela primeira cidade deles. Que a gente fica sabendo que esse é o nome por conta do Homem de Preto, né? Exato. E eu acho que isso cimenta, por essa vez cimenta a nossa ideia de que a Dolores é o Wyatt. Sim. Porque ele disse que ele se sentiu seduzido, que o Wyatt disse pra ele que precisava dele no exército dele e que ele não conseguia parar, ele não conseguia não fazer o que o Wyatt mandava. Então eu acho que tá se provando que a Dolores é sim o Wyatt. Eu acho que só faltou aparecer mesmo ela botando a arma na cabeça do tiro, mas a gente não teve essa oportunidade porque a mulher acaba matando o Ted. E aí depois no fim, disse, você não se lembra, talvez em uma outra vida, e ela mata o Ted. E aí o Homem de Preto quase morre enforcado, tá aí o jogo que não era esse que ele queria, tá aí o jogo que ele queria. Ele tá chegando lá. E o detalhe é que ele consegue se salvar, e quem aparece do lado dele? A Charlotte, que mostra
claramente que ele é o chefe dela. Sim. Ou seja, ele é o presidente da dela, o CEO da Ele dela. deve ser, tipo assim, membro do conselho, mas ele, tipo, é o majoritário, assim, vamos dizer assim, o acionista majoritário. Carta branca, aí está o motivo pelo qual ele tem carta branca dentro do parque. E daí ele diz que ele não tá interessado na narrativa do Ford, se ela quiser empurrar o Ford pra fora do parque, ele não tá nem aí. Vai fundo, faz o que é melhor pra ti. E no fim do episódio ele encontra a Dolores, mas daí o episódio acaba e a gente não vê o que acontece. Eu achei legal, só que na hora que ele vai encontrar ela, ela diz William! E aparece ele. E a gente... Muito boa essa também. Vamos falar primeiro do Bernard ou primeiro da Dolores? Vou falar primeiro da Dolores. Dolores não foi tão impactante. Então tá. Dá pra notar agora mais claramente quando a história tá mostrando a Dolores no presente ou no passado. Porque ela sai correndo do acampamento onde tava com o William e o Logan com aquele corte na barriga e com os caras correndo atrás dela, e daqui a pouco o som para e ela olha pra baixo e ela tá com a barriga inteira. Daí, tipo, isso é claramente o presente, ela tá refazendo os passos que ela faz. Aí ela vai andando até a Escalante, e daí quando ela entra, a cidade tá vazia, mas aí ela entra numa igreja e estão todos os hosts, tipo, muito loucos, assim, tipo, batendo na cabeça, porque enquanto isso tá acontecendo, o Ford tá contando de novo a história do Arnold, e de como ele tinha usado aquela, como é que é? Dissonância cognitiva. Pra tentar dar o jumpstart numa autoconsciência dos robôs. Então eles estariam ouvindo a própria voz na cabeça, que eles achariam que é a voz de Deus. E todos eles estavam ficando loucos. Tem uma coisa bem legal que o pessoal falou um pouquinho nos comentários, e que é uma easter egg, que eles falaram bastante disso, que essa é a teoria da câmera mente bicameral, que é a ideia de que eles falam que tem uma voz lá no cantinho que fica lá e que as pessoas entendiam que era Deus na antiguidade, por isso que surgiu a ideia de religião. E aí eles pegam e dá pra ver direitinho eles na igreja com aquela voz na cabeça, achando que é Deus falando com eles e enlouquecendo completamente. Loucos. E aí a Dolores entra num confessionário e clica numa alavanca e ela desce pro subsolo, onde parece ser o subsolo onde eles faziam as coisas primeiro, no parque, né? Faria sentido, porque tá logo embaixo da primeira cidade. E daí quando ela tá indo no presente, ela tá com aquela roupa de pistoleira dela e ela tá vendo diversos corpos largados lá, o que eu não entendo porque eles deixariam hosts simplesmente largados no subsolo. Talvez mas estão lá. É que eles soterraram a cidade, agora que eles trouxeram a cidade de volta, Sim. né? E daí, quando ela vai pro passado, ela tá com aquele vestido azul dela, tá tudo bonito e tal. E daí ela vai andando, ela vê o Ford passando por ela, querendo indo falar atrás com do o Arnold. Arnold. E ela vai atrás e ela desce pra umas salas, que são as salas que mostram ela conversando com o Bernard no começo da série, da temporada. E que todo mundo tinha essa teoria de que aquele era outra narrativa, ainda antes do que tinha acontecido com o Logan e o William. E eu acho que isso se afirmou nesse episódio. Sim, 5 anos antes. E daí ela começa a falar com o Bernard, que agora a gente vai ter que entregar quem ele é, né? Sem falar no Bernard, que a gente descobre nesse episódio que ele é o Arnold. Tá certo. Mais uma teoria confirmada. Mais uma teoria confirmada. High five. High five, porque essa é a teoria de vocês também. E ela começa, e o momento mind-blowing do episódio da parte da Dolores, ela conversando com o Arnold, pedindo pro Arnold ajudar ela, porque o Arnold disse pra ela que o labirinto ia trazer alegria e felicidade, mas só trouxe angústia e tristeza. E daí ele disse que ele não pode ajudar ela. Sabe por que você não pode, por que eu não posso te ajudar? Ela diz, é porque você é uma memória, você não é real, eu te matei. E aí? Ela é o Wyatt. E o Ford tá recriando a história da morte do Arnold. É a nossa teoria mais forte no momento. E aí a gente vai pra aquela última parte do Bernard, assim. Daí nós temos a parte do Bernard. Daí a gente complementa, daí a gente fala do final, assim, dá um... que ele vai lá e confronta o Ford a respeito de quem ele é, dele ser um robô, de por que ele fez isso. E daí ele pega a Clementine, a original, pra segurar uma arma em direção ao Ford pra matar ele, qualquer coisa aconteça, porque ele acha que eles não apagaram os códigos de violência dela e que ela não tinha as diretrizes dela, uma coisa assim. E aí ele pede pro Ford restaurar todas as lembranças dele, porque ele quer lembrar do Arnold. Só que o Ford diz pra ele que é impossível ele lembrar do Arnold, porque ele só existiu muito depois do Arnold.
E daí ele acha que isso é mentira e pede pro Ford fazer isso. E aos poucos ele vai lembrando. Ele lembra que ele matou a Elsa, ele lembra que ele matou a Teresa, ele lembra que ele tinha um caso com a Teresa. E ele continua voltando pra essa lembrança do filho dele, que é a lembrança fundamental que eles chamam. A Que é um trauma. Que é a lembrança onde onde todo ele é construído, toda a consciência, a personalidade, tudo dele é construído em volta daquela memória, e ele tem que largar daquela memória pra conseguir se lembrar. Aí ele se lembra dele acordando e do Ford dizendo bem-vindo de volta, velho amigo, e do Ford mostrando a foto. E aquela foto maldita e lá. aparecendo na foto o Ford, o pai do Ford e o Arnold, que é o Bernard, que o Ford construiu na imagem. do Arnold, que é o anagrama estava certo, todos estavam certos. A consciência do Arnold não está no Bernard, mas o Bernard foi construído a imagem e semelhança do Arnold para ser o sócio perfeito do Ford, porque o Ford conseguiu manipular ele 100%, coisa que ele não conseguia fazer com o Arnold. E daí no fim o Ford faz o Bernard se matar. Uma cena que eu achei bem chocante, porque não vai ser como trazer os outros de volta como eles fizeram nas outras vezes, porque ninguém sabe que o Bernard é um host. E ele vai estar guardado naquele lugar onde ninguém conhece ele. E aparentemente ele se mata, né? Aparentemente. Nada é certo, nada é 100% em Westworld. Ele pode ter fingido que tava obedecendo as Não, mas a comandas do Ford. A gente viu ele dando tiro nele mesmo. De longe? E só uma sombra caindo, assim. Eu acho que ele se matou. Eu também acho que ele se matou. Acho que foi o grande choque dessa... Que mostrou que o Ford ainda é o pica das galáxias lá e tá segurando tudo muito bem. Porque ele já jogou esse jogo milhares de vezes, sabe muito bem o que tá acontecendo. Ao mesmo tempo, a revelação dele, do Bernard ser o Arnold, e a Dolores ter matado ele, confirma muita coisa que estava sendo falada, que a gente tava discutindo. Muita especulação. E o legal é que assim, amarrou muita ponta solta esse episódio. Verdade. Esse episódio foi basicamente assim, eles amarrando todas essas teorias que estavam se fazendo e tentando ajustar elas, explicando elas e tal, pra deixar o próximo episódio, teoricamente de 1h30, pra bombar com tudo. Deixar redondinho. E vai ser basicamente assim, agora eu acredito que vai ser uma carnificina no próximo episódio. A minha teoria é que a Dolores mata o Logan. Mata o Logan? Que ela loqueia do mesmo jeito que ela loqueou com o Arnold, ela loqueia com o William e o Logan e ela mata o Logan. Essa é a minha teoria pro episódio que vem. Pois é, eu não sei muito bem o que esperar. Eu sei que foi interessante que o Homem de Preto agora que viu Dolores, nesse final, ele não fala como das outras vezes, ele fala como se ele tivesse visto ela de verdade. Ela passou pelo labirinto, ela encontrou ele e ele diz "Hi Dolores", como se ele conhecesse ela agora. E ela fica apavorada, não entende muito bem o que tá acontecendo. Porque ela tem a lembrança dele, de ele ter maltratado ela, né? Mas se ela fala o William, é porque ela lembrou do William também. Não, ela achou que era o William, porque ela acha que ela tá no passado. Só que ela tá no presente. É verdade, ela falou ela tá no William, passado. e aí a porta abre e não é o Verdade, William, é o Homem de Preto. E aí ela fica apavorada. Ficou também interessante o que o Conselho de Delos quer fazer com ela, porque... Oráculo de Delfos? É Delfos, não é Delos? Não, é Delos. Delos, tá, então tá, me enganei. Mas aparentemente eles querem tornar aquela experiência, sair do Velho Oeste, tornar um cabaré só, aquele lugar todo. Não sei o que eles querem dizer. Acho que não é isso que eles querem. Eu acho que é isso que a Charlotte faria se fosse dela, mas ela não tem nada ali. E eu acho que ficou mais distante a chance de terem outros parques ali, porque não foi... Acho que a questão do Wyatt ainda fica meio estranho, porque por que as pessoas estão usando máscaras, a gangue do Wyatt? Por que eles agem daquela forma? Por que eles morrem só de maneiras diferentes? Porque aqueles são hosts autoconscientes que passaram pelo labirinto. Pode ser, mas por que eles esconderiam a identidade deles? Por que não? É mais difícil tentar explicar por que eles fariam isso, eu não consigo entender uma lógica. Mas se a outra lembra, se a outra host, a loira, lembra, o que dá a entender que todos eles lembram, por isso que eles estão com o Wyatt? Sim. E aí, mas aí talvez então eles sejam dos modelos antigos, talvez, de repente? Sim, só os modelos antigos têm esse negócio do Arnold. Pode ser. Então, foi um episódio bem interessante, acho que talvez o mais louco de todos até agora. Tá escalonando belamente. E eu acho que esse último vai ser bem ação mesmo, porque teve a cena também do Stubbs indo procurar a Elsie e sendo atacado pelos índios que não responderam ele. Também foi uma cena que ficou um cliffhanger interessante para o próximo episódio. Mas quem se importa com o Stubbs? Talvez tenha vai acontecer alguma coisa importante com ele também, né? E nós vamos descobrir, acho que mais sobre a história do Ford e o próprio pai da
Da Dolores também, que teve a memória que não de volta. apareceu, eles pegaram ele. Pra que eles pegaram ele? Vamos saber no próximo episódio, eu espero. E assim, foi legal porque a gente fez esse último vídeo de teorias, comentando justamente dessas 3 teorias que a gente estava muito em dúvida, assim. E agora parece que uma delas se confirmou quase com certeza, as outras 2 basicamente também deixaram tudo encaminhado pro próximo episódio revelar. Foi bem legal, acho que um dos melhores episódios dessa temporada. Verdade, foi sensacional. Muito bem feito. Eu acho que só teve, e exagerou um pouco assim, acho que talvez na parte do Bernard, lembrando do filho dele, que talvez seja um filho do Arnold de verdade, eu não sei dizer. Aquelas conversas que ele tem talvez sejam com a própria mulher do Bernard, do Arnold. E deu esse insight sobre o próprio Ford, assim, que o Ford lembra com muito carinho do Arnold, apesar... e outra coisa que é interessante que eles discutiram, só pra gente finalizar. Mas ele disse assim, eu queria que você fosse meu sócio de novo, mas parece que a gente tem os mesmos problemas. Eu queria que você lembrasse de tudo e escolhesse ser meu sócio. Continuar isso e ser o sócio perfeito. E aí, na verdade, não. Ele escolheu tentar se tornar todos autoconscientes. E a consciência é aparentemente uma praga e os robôs não obedeceriam um autoconsciente. O que é mentira que a gente tá vendo a Maeve fazer isso. Eu acho que o que ele quis dizer daquele jeito é como é que a sociedade se sentiria se o Bernard falasse que ele é um robô. Não ia ser muito legal. Isso também. E os próprios robôs talvez ficariam com medo, né? Não sei. Mas enfim. Então é isso, gente. Essa foi a nossa review do episódio 9 de Westworld, do Wild Tempered Clavier. Não esquece, como sempre, de deixar seus comentários aqui embaixo, suas teorias, o que vocês acharam do episódio, de dar joinha se vocês gostaram do vídeo, de compartilhar nas redes sociais, de entrar nas nossas redes. Nós temos Instagram, nós temos Twitter, nós temos Facebook, nós temos um grupo fechado no Facebook. Não esqueçam que semana que vem, antes do último episódio de Westworld, nós vamos fazer uma live no Facebook pra gente conversar sobre as últimas teorias e sobre o que a gente espera desse último episódio. E não se esquece, como sempre, de se inscrever no canal, tá? Então tá, tchauzinho!